Olá, eu sou Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vamos lá, vamos aprender um pouco. Hoje na história, em 1937, a Guerra Civil Espanhola, e aí então Guernica é bombardeada, uma cidade na Espanha, Guernica é bombardeada pela Força Aérea Alemã, não sobrou nada. Em 1965 é inaugurada no Rio de Janeiro a TV Globo, que viria a ser então a Rede Globo de televisão tão vista aí por tantos brasileiros aí nos últimos tempos, não é? Em 2005, a ocupação do Líbano pela Síria, sob pressão internacional, a Síria então retira os últimos 14 mil militares do Líbano, terminando assim com 29 anos de ocupação militar daquele país. É isso aí, Um Lugar e Suas Histórias. Hoje, na história e nos tempos passados, né? Vamos um pouquinho aqui aprender sobre ruas da cidade de São Paulo e vamos aprender um pouquinho aqui para a gente ver. Vamos lá? Vamos conhecer? A Rua Alegre e a Rua Triste. Pois é, São Paulo já batizou com muita graça e pitorescas ruas da cidade de São Paulo. Os velhos habitantes de São Paulo de Piratininga andavam então por ruas irregulares, a Rua do Jogo da Bola, a Rua das Casinhas, a Rua da Freira, o Beco do Inferno, o Beco da Cachaça, a Ladeira do Quebra-Bunda. Pois é, nesses tempos haviam duas ruas de nome bastante interessantes. Uma era a Rua Alegre e a outra era a Rua Triste. Olha aí, que saíam então as duas do Largo de Santa Efigênia, que então demandam os Campos do Guaré, lugar então que passava anos, ficou conhecido então depois como Bairro da Luz. Sabia? Pois é. A Rua Alegre e a Rua Triste corriam quase que paralelas, nascendo pelos flancos do sobrado então do Brigadeiro Tobias, ali mesmo junto à igreja de Santa Efigênia. Esse prédio era, então, o mais antigo da Rua Alegre, construído ali por volta de 1798 pelo então coronel Luiz Antônio Neves de Carvalho. Constituía um imenso sobrado de taipa de pilão, com 20 janelas voltadas para essa rua, então comprado pelo brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, e que residiu ali então com sua esposa, a Marquesa de Santos. Olha só que interessante. Com a construção do viaduto de Santa Efigênia, ali em 1913, o sobrado teve que ser demolido, desaparecendo definitivamente, então, ali por volta de 1924. Por esse tempo, a Rua Alegre já era o endereço de uma família, Brigadeiro Gavião Peixoto, que dá nome também a uma rua ali na Lapa, que possui uma grande chácara. Com o desmembramento desta entre os filhos, a antiga casa-sede coube então ao Camilo Galvão Peixoto, que por volta ali de 1859, então reformou num estilo neoclássico, que era a moda da época, né? Nesse ano, o irmão o José Maria Galvão construiu um sobrado no mesmo estilo, junto a um sobrado do brigadeiro Tobias, e construíam um sobrado nesse jeito ali nas antigas da Rua Alegre, que resistiram então ali até o começo do século XX. Depois da implantação da ferrovia, 1867, a Rua Alegre então tornou-se um dos endereços preferidos da elite cafeeira, que ali residiam então membros da família Barros, Almeida Prado, Barbosa de Oliveira, Arruda Botelho, Souza Aranha. E ali em 1870, diversas novas construções surgiram naquele local. Rafael Tobias Pais de Barros, o Barão de Piracicaba, o chalé do Conde de Três Rios, Joaquim Egídio de Souza Aranha. Depois, então, a residência do Conde de Pinhal, Antônio Carlos de Arruda Botelho,
além de residência de José Vasconcelos de Almeida Prado, Antônio Alves Penteado. Olha quanta gente que foi morar numa rua alegre, né? Em 1877, a Real Sociedade Beneficência Portuguesa construía ali a sua sede, na esquina da travessa que hoje dá nome a essa instituição. O Rafael Tobias Aguiar Paes de Barros, futuro então barão de Piracicaba, ergueu ali um belo palacete, um dos primeiros a serem implantados ali no alinhamento da rua. Sobrinho e afilhado então do brigadeiro Tobias, né? Ele construiu a sua casa, um imenso terreno na esquina da Rua Senador Queiroz, então com a Rua Alegre, sendo então os fundos voltados para a Rua Triste. Então começava na Rua Alegre, terminava na Rua Triste, né? Onde ficava então o pomar. O pomar ficava lá no lugar do Triste lá. E aí então a casa possuía dormitórios no térreo, sendo que então estar formal, a família se localizava no primeiro andar. Era normal isso naquela época, considerando então o pavimento nobre. Isso era um requisito dos sobrados ainda coloniais, né? Um resquício da época colonial brasileira. O barão faleceu ali em 1898, e alguns filhos então que residiam no palacete foi ocupado por uma escola de farmácia. Foi nessa casa então que os genros do barão, então, o bacharel Washington Luiz Pereira de Souza, começou a trilhar então a sua carreira política. Olha só, seria presidente do Brasil, né? Casado então com Sofia, beneficiou-se do prestígio do sogro na sociedade paulistana, então fez sua carreira ali, né? Do barão de Piracicaba então ao presidente da República. Vamos lá. A Rua Triste, talvez um acordo com o nome, pouca iconografia possui, a gente não acha muita coisa, era triste, né? Mesmo depois, quando seu nome foi mudado para a Rua da Conceição, não atraiu novos ricos cafeicultores ali. Ninguém queria morar na Rua Triste, né? Com o passar dos anos, a vantagem de morar perto, então, da estação acabou transformando o trânsito, o barulho, a degradação, o entorno, a proliferação de hotéis baratos, tudo isso contribuiu para uma decadência daquela região. E o endereço das elites, da mesma forma, ocorreu na Rua Florencio de Abreu, na Rua Campos Elíseos, nos velhos palacetes que acabaram se transformando, então, em hotéis, acabaram indo para a área de comércio, algumas escolas, e aí depois, então, os cortiços, até então serem demolidos e substituídos por outros edifícios. Hoje a Rua Triste cresceu e se transformou numa avenida, e que tem o nome de Casper Libero. A Alegre continua sendo uma rua, mas agora com o nome de Brigadeiro Tobias. Sabia? Pois é, um lugar, suas histórias. Nas quartas-feiras eu falo sobre uma rua e a história das ruas da cidade de São Paulo. Nas sextas-feiras eu falo sobre cidades. Nas segundas-feiras eu estou falando sobre o Enem, e as pessoas que vão fazer o Enem podem assistir aí a parte de história. E eu estou dando dicas ali de estudos, dicas das coisas que mais caem nessa prova então do Enem. Vem para cá. Se você gostou, bota no sininho para receber mais. Se você gostou, dá o seu ok. Se você não gostou, dá o seu não gostei, né? Paciência, a gente não agrada a todo mundo, né? Mas a gente volta aí e a gente se conversa semana que vem. Até lá. Obrigado.